Olá, pessoal! Neste vídeo nós vamos falar sobre os discursos, o discurso direto, indireto e o discurso indireto livre. Eles podem variar, aparecendo no texto com pontuações diferentes, com verbos diferentes, e é preciso que você esteja atento para diferenciar estes discursos. Eu sou a professora Cristiane. Reparem aqui nessa tabela que eu trago para vocês que o discurso direto, ele é aquele que o narrador, ele reproduz as palavras de outra pessoa ou personagem, exatamente como a pessoa falou. Para isso, ele utiliza recursos de pontuação, como os famosos travessões, as aspas ou até mesmo dois pontos, para demonstrar que a fala é de outra pessoa. Eles utilizam verbos de elocução que apresentam relação com o verbo dizer. Por exemplo, Fulano disse isso, Maria sabe aquilo. João falou isso, Maria respondeu que aquilo. Alguns exemplos deles são falar, responder, perguntar, indagar, declarar, exclamar, dentre outros. Olha só o exemplo de discurso direto. Preciso sair por alguns instantes. O enunciado está na primeira pessoa. É como se o narrador dissesse assim: João disse, dois pontos, travessão, preciso sair por alguns instantes. A fala de João entra no texto como se ele mesmo estivesse falando. É por isso que a gente chama de discurso direto. Para João falar no texto, ele fala diretamente. A voz dele aparece no texto. Já o discurso indireto, o interlocutor diz o que outra pessoa falou, mas ele faz isso com suas próprias palavras. É um tipo de discurso comum no dia a dia, narrado em terceira pessoa que dispensa o uso de travessão. Como você vai falar o que a pessoa disse com outras palavras, não precisa usar aquele travessão ou as aspas. Olha só esse exemplo. João disse que precisava sair por alguns instantes. Neste caso, não foi João que falou, né? Quem está falando aí é o narrador, o que nós chamamos aí de interlocutor. Ele está falando no lugar de João, ele está falando por João. João disse que, e a fala de João na frente. A diferença é que no discurso direto, a própria pessoa tem voz, e no discurso indireto, a voz da pessoa é representada por outra. Ainda temos o discurso indireto livre, que é caracterizado pela junção dos dois outros que nós já falamos, o discurso direto e o discurso indireto. Assim, tem intervenções do narrador em alguns casos e a fala dos personagens em outros casos. Não tem indicação da separação da fala do narrador e da fala do personagem. A gente percebe isso pela leitura, pelo contexto, pelos verbos, pelas conjunções que são usadas, pelos sinais de pontuação. Existe uma chamada liberdade sintática, que é a aderência do narrador ao personagem. Olha só o exemplo. O despertador tocou um pouco mais cedo. Vamos lá, eu sei que consigo. Então aqui nós temos uma mistura de discursos. É como se o narrador parasse de falar e o personagem começasse a falar ao mesmo tempo, sem que a gente possa discernir quando um está falando e o outro. Você só vai perceber a voz de quem, né, está ali sendo enunciada quando você lê o texto, perceber pelo contexto. Então, o discurso direto e indireto são bem fáceis de identificar. O discurso indireto livre depende muito de sua leitura, de sua compreensão, tá? Só para a gente fechar, eu gostaria de dizer para vocês que os tipos de discurso, eles são usados em textos narrativos. Então, são três os tipos, como nós vimos, o discurso direto, indireto e o indireto livre. Chamamos eles de tipos de discurso. Esse discurso vai variar jogando a enunciação à voz para o narrador ou para os personagens. E o uso vai variar de acordo com a intenção do narrador, de acordo com aquilo que ele quer passar para quem lê o seu texto, ok? Que bom que você esperou e chegou até aqui. Assim, você sabe de todo o conteúdo, mas se restarem algumas dúvidas, vocês já sabem. É só me procurar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.